Fala galera, e hoje nós vamos conversar a respeito da força de tração. Eu trouxe para vocês um exercício que envolve 3 blocos conectados por 2 cordas. E o objetivo consiste em determinar a tração sobre cada uma dessas cordas. O exercício envolve a terceira lei de Newton e também um pouquinho aí de força de atrito. Mas antes do vídeo, roda a vinheta. Vamos então à leitura do enunciado do exercício. Suponha que o sistema ilustrado a seguir é abandonado do repouso. Leve em conta que a roldana e as cordas 1 e 2 são ideais e de massas desprezíveis. Dado que os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos e a superfície de contato equivalem, respectivamente, a μe igual a 0,9 e μc igual a 0,6. Determine a intensidade das trações T1 e T2. Aparece aí para vocês a figurinha, né? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, MA igual a 3 kg, MB igual a 2 kg e MC igual a 5 kg. O primeiro passo para resolver o exercício consiste na identificação das forças que agem em cada um desses corpos. Eu vou deixar para colocar a força de tração sobre cada um deles quando fizermos os diagramas de força. Entender aí qual que é a tendência de movimento para cada um. Veja, então nós temos aqui as forças peso A, peso B e peso C. Lembra que a força peso ela é definida pelo produto M vezes G, massa vezes o módulo da aceleração local da gravidade. Então nós sabemos que 3 vezes 10 para o corpo A, então peso de 30 newtons. Para o corpo B, 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 20 newtons. Peso C, massa 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, 50 newtons. A respeito dos corpos A e B, veja, eles ficam em contato com uma superfície rígida, portanto eles ficam sujeitos à ação de uma força normal. O corpo C ele não tem nenhuma força normal. Que força é essa que age nesse cabo de sustentação? A força de tração. Nós vamos calcular ela depois. Vamos lá. Da condição de equilíbrio vertical, nós podemos dizer o seguinte, que a força peso, ela acaba sendo cancelada com a força normal em cada um dos corpos, certo? Olha só, da condição de equilíbrio nós podemos admitir que a força normal A, ela também vale 30 newtons, e a força normal B, ela também vale 20 newtons. O próximo passo consiste agora na determinação das forças de atrito. Veja, a força PC, ela puxa esse bloco C para baixo, tende a deslocar o conjunto AB para a direita. Em oposição à tendência de deslizamento, aparecem as forças de atrito exercidas pela superfície contra os blocos A e B de atrito FAT A e FAT B. Ou seja, elas atuam com o sentido oposto ao de movimento, a tendência de deslizamento. Como a tendência é que o conjunto venha para a direita, essas forças apontam para a esquerda. Agora, quais são efetivamente essas forças? Elas são forças de atrito estático, quando os blocos eles se mantêm parados? Ou são forças de atrito cinético, quando de fato existe deslizamento? Então nós precisamos identificar se essas forças aqui, elas são vencidas por essa força tratora, que é a força que tende a colocar o conjunto em movimento. Note que o coeficiente de atrito estático máximo sobre cada um desses corpos A e B, ele tem o mesmo valor. Então nós vamos utilizar o coeficiente de atrito estático para calcular esse Dzinho aqui, remete à ideia de força de destaque. É a mínima força necessária para retirar esses corpos do estado de repouso. Uma vez efetuados os cálculos das forças de destaque, nós percebemos que para o corpo A ela vale 27 newtons, enquanto que para o corpo B ela equivale a 18 newtons. Se nós somarmos essas forças de destaque que se opõem ao deslizamento, resulta então numa força de destaque total denotada por FAT de total T de 45 newtons. Repare que a força tratora lá então que atuava sobre o corpo C e tentava então fazer com que esse sistema entrasse em movimento, era o peso do corpo C denotado por PC igual a 50 newtons,
ela vence essa força de destaque. Se a força tratora PC ela vence a força de destaque, os blocos A e B eles entram em movimento. Professor, que movimento que é esse? É um movimento de deslizamento, escorregamento, então, sobre a superfície. E se eles escorregam enfrentando forças de atrito, a força de atrito em questão que atua sobre eles é a força de atrito cinético. De modo análogo, efetuado para as forças de atrito estático máximo, para os corpos A e B, nós temos as forças de atrito cinético, definido pelo coeficiente de atrito μc, que possui o mesmo valor para ambos os corpos A e B, 0,6, multiplicado pelo módulo da sua força normal. Nesse caso, para o corpo A, NA, para o corpo B, NB. A força de atrito cinético para o corpo A, ela vale então 18 newtons, enquanto que para o corpo B, a força de atrito cinético, ela vale 12 newtons. Uma vez que nós temos os módulos das forças de atrito, nós podemos determinar o módulo da força resultante que atua sobre o conjunto constituído pelos blocos A, B e C. De modo simplificado, nós temos aqui um diagrama de forças que atuam sobre o conjunto ABC. Note que eu não coloquei as forças de tração T1 e T2, que atuam nas cordas, porque elas são forças internas. Por serem forças internas, elas não interferem na dinâmica, de modo a não alterar a aceleração e a força resultante sobre o conjunto. Muito bem. Repare que essas forças representadas em azul, peso A, normal A e peso B e normal B, elas se cancelam devido à condição de equilíbrio vertical, sobrando apenas as forças de atrito cinético A e B e a força peso C. Essas forças de atrito, elas são paralelas à corda que está na direção horizontal, enquanto que a força peso C é paralela à corda que está na direção vertical. Devido a essas forças que sobraram sobre o conjunto serem paralelas às respectivas cordas às quais elas atuam, então nós podemos representar todas essas forças na mesma direção, de modo que a força resultante ela é favorável ao peso PC, lembra que ela é a nossa força tratora, e ela é oposta às forças de atrito cinético. Então, a força resultante total sobre esse conjunto ABC, pode ser definida pelo módulo do peso C menos as forças de atrito. Quando nós fazemos esse tipo de representação, nós eliminamos a necessidade de resolver vários sistemas de equações. Poderíamos resolver usando a segunda lei de Newton, individualmente para cada corpo, teríamos que expressar as forças de tração e também conseguiríamos chegar no mesmo valor de resposta para a aceleração resultante. Então, a força resultante total sobre o conjunto é 50 menos 18 menos 12, que totaliza em 20 newtons. Da segunda lei de Newton, aplicada agora para todo o conjunto, nós temos que a força resultante de 20 newtons é dada pelo produto entre a massa total do sistema, que equivale à soma das massas de 10 kg, pela aceleração resultante. O 10 que multiplica a aceleração resultante, ele passa a dividir, de modo que nós temos que a aceleração resultante do sistema é 2 metros por segundo ao quadrado. Para o bloco A, nós temos aqui o diagrama das forças que atuam sobre ele. Eu não estou preocupado em expressar as forças que ele faz. Se ele puxa um bloco, se ele empurra a superfície, se ele trai a terra. Não, são as forças que exclusivamente estão atuando sobre ele. Note que essa força T1, ela decorre da corda que conecta os blocos A e B ser o meio, o agente que está exercendo uma tração T1, sobre a corda 1 nós temos a tração T1, que puxa esse bloco, retirando ele do estado de repouso. Então olha só, essa força T1 ela está a favor da força resultante sobre o bloco A e contrária à força de atrito cinético que a superfície exerce sobre ele. Galera, a força peso e a força normal, elas não interferem no problema. Por quê? Lembra que eu falei que elas se equilibram, né? Devido à condição de equilíbrio na direção vertical para o bloco A e para o bloco B, as forças normal e peso, elas não interferem então na dinâmica do problema. Vamos lá. A força resultante então sobre o corpo A, ela é igual a T1, veja que elas possuem o mesmo sentido, menos
a força de atrito. Por que menos, professor? Porque a força de atrito ela está contrária a essa força resultante, que é a favor do deslizamento para a direita desse bloco A. Então, olha só, substituindo os valores, a massa do corpo A é 3 kg, 2 é a aceleração resultante, que é a mesma de todo o sistema. Veja que eu utilizei novamente a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, nós temos uma força resultante de 6 N sobre o corpo A. A força de atrito cinético, que era 18 N, ela diminui no segundo membro. No primeiro, ela passa a somar. De modo que nós temos uma tração T1 de 24 N. Para o bloco C, nós temos aqui, de modo análogo efetuado para o bloco A, o diagrama de forças. Repare que devido ao contato do bloco C com aquela corda 2, ele fica sujeito a uma força de tração 2. Se ele estivesse livre, ele desceria então com uma força resultante de 50 N. Nós estamos desprezando qualquer força de arraste atrito com o ar. Devido à presença da corda, a corda dificulta essa descida do corpo C. Portanto, a força resultante atua para baixo a favor da força-peso sobre esse corpo C, enquanto que a força de tração T2 exercida pela corda 2, ela se opõe a essa força resultante. Então, a força resultante sobre o corpo C, ela é definida por PC, veja, possui o mesmo sentido, menos a tração T2, exercida pela corda 2. Por que menos mesmo? Porque essa tração, ela se opõe ao sentido da força resultante. De modo que a massa do corpo C vale 5 kg, a aceleração de todo o sistema 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu estou usando a segunda lei de Newton, né? Força resultante, massa vezes aceleração. Agora para o corpo C, massa do corpo C vezes a aceleração do corpo C. Nós temos então que 5 vezes 2 dá 10, esse 10 passa a diminuir no segundo membro, enquanto que a tração que diminui passa a somar no primeiro. De modo que 50 menos 10 resulta numa tração T2 sobre a corda 2 de 40 newtons. Poderíamos dar por encerrado o exercício, uma vez que nós já encontramos as intensidades das trações T1 e T2. No entanto, nós podemos fazer o cálculo da força resultante sobre o bloco B como uma espécie de prova real, uma verificação. Olha só, então aqui nós temos o diagrama de força sobre o corpo B. Note o seguinte, as forças peso e normal se cancelaram devido à condição de equilíbrio vertical para o corpo B. Ele não pode nem subir nem descer, ele só translada horizontalmente para a direita. E veja, devido ao contato com a corda, ele fica sujeito a uma força de tração T2 exercida pela corda 2. Agora, olha só para a força T1. O que aconteceu aqui? Nós estamos usando a terceira lei de Newton. Isso aqui é uma coisa que muita gente erra. Por quê? Veja, o bloco A ele foi puxado pela corda 1. Como reação, ele puxa a corda novamente. Nesse caso, a corda 1 ela está dificultando que o bloco B avance. Inclusive, se cortássemos a corda 1, o bloco B viria mais facilmente ou mais rapidamente com uma aceleração maior para a direita. Então, devido a ele puxar a corda o puxa no sentido contrário. Por isso, então, essa força de T1 agora sobre o bloco B, ela acaba atuando com o sentido dirigido para a esquerda, bem como a força de atrito cinético. Então, como o bloco 1 ele é acelerado para a direita, a força resultante aponta para a direita a favor da tração T2. E essas forças T1 e força de atrito cinético sobre o corpo B apontam para a esquerda, elas vão levar sinais de menos, então, no cálculo da força resultante. Veja, força resultante é igual a T2 porque está a favor, menos T1 menos a força de atrito cinético. Ao substituir, nós obtemos que a força resultante sobre o bloco B, ela vale 4 newtons. Só que se nós fôssemos utilizar, então, a segunda lei de Newton, observaríamos que a massa vezes a aceleração do corpo B, 2 kg vezes 2 é a aceleração de todo o sistema, resulta em 4 newtons. O que manteve a coerência do exercício, portanto, ratifica as respostas. Tração T2, 40 newtons e tração T1 igual a 24. Eu espero que tenha entendido. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Até a próxima!
Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!